Depois de uma final contra o Neo, KM campeã do Duelo de MCs Nacional 2023. Discurso extremamente polêmico da apresentadora colombiana antes dessa final. E a visão geral da competição individual mais aguardada do ano dentro do universo de batalhas. Eu sou o ZK, esse é o canal Casa das Rimas, fica comigo porque nós precisamos falar sobre o Duelo de MCs Nacional 2023. KM, grande campeã! Segura. Caralho, família! O evento. Antes de falar sobre resultado polêmico, discordância e os pontos mais específicos, vamos fazer um geralzão sobre o evento numa visão mais abrangente sobre tudo. A primeira coisa que sempre acontece é a comparação com outros nacionais. Sempre tem essa de querer elencar entre o melhor, o pior, o maior pro menor, e se for para colocar em critérios, vibe, estrutura, nível de rima, eu acho que em questão de expectativa era mais ou menos isso mesmo que ia ser entregue. Pra mim não fugiu do que particularmente eu esperava. Por conta de não ter os resultados que o fanboy quer que tenha, vai ter os comentários, ah, foi o pior da história. Mas é só palavra ao vento, porque sinceramente, critério por critério não tem onde se apoiar pra afirmar uma coisa dessa. Sim, a gente tem problemas, e dos grandes na discussão do resultado que eu já vou comentar mais adiante. Mas nem de longe isso faz com que, assim como todos os outros nacionais, seja menos importante por algumas vezes não movimentar tanto midiaticamente ou não rolar tanta grana como nas outras competições. Provavelmente esse é o primeiro baque do público que chegou com o TikTok com o nacional, porque quem acompanha a batalha há mais tempo já tá ligado que o roteiro perfeito de algum MC do eixo ganhar sempre é escrito durante o ano todo, com promessa, rima, discurso. Durante todo esse tempo, deixa a maior parte do público que acompanha só o mainstream com a plena convicção de que é daqui que vai sair o campeão. E quando chega lá num formato que não é bate e volta que o MC batalha toda semana, não é o público que ele tira foto toda semana, não é a mesma mecânica de pensamento que o MC tá habituado a construir, você vê que o buraco é mais embaixo, ainda mais com a pressão de saber que se perdeu tá fora. E é impressionante a quantidade de gente que tinha presencialmente no dia, mais ou menos umas 15 mil pessoas pra ver batalha, é uma coisa muito absurda de se pensar, ainda mais por ser uma organização que não é uma empresa que faz divulgação com milhões ou um evento de um artista internacional. A única vez que uma mina chegou na final foi na primeira edição, Douglas Jean versus Mira Potira. A KM, eu tô arrepiada, família, a KM tá na final, então independente de qualquer fita, eu queria dar um salve, que a gente tá arrombando, não é pedindo licença não, filho, não é pedindo vaga, a gente tá tomando, retomando, arrombando todas as portas que tava fechada. E aí, acostumem-se a ver as mina preta ocupando os melhores lugares, fechou? O discurso. Eu particularmente não queria que isso tivesse se tornado um tópico tão importante, mas principalmente depois do que a colombiana postou no perfil pessoal dela, isso sim se torna um problema bem grande. Já deixando bem claro que eu não acho que tenha sido esse o motivo do Neo ter perdido, eu já vou falar sobre isso um pouco mais pra frente. Vamos discutir primeiro o discurso que foi dado por ela minutos antes de começar um round entre a KM e o Neo. Eu não consigo nem conceber a ideia de que alguém discorde que essa fala, exaltando um feito que não acontece há 10 anos, elevando a moral, levantando a bola de um dos competidores e colocando ela numa posição de destaque frente ao oponente, não vai influenciar no resultado do que vai acontecer minutos depois. Pra mim é a coisa mais óbvia do mundo que qualquer coisa que acontece antes de começar uma batalha vai ditar o contexto daquilo que vai acontecer. Porque sempre que o Brenos vai batalhar num beat de Detroit, por exemplo, em algum momento esse assunto Detroit entra na batalha. Não dá pra gente ter esse cinismo de pensar que não influencia. Você não vai ver um MC vindo fazer uma gastação, depois alguém puxar um grito de protesto, que seja uma crítica social, e o público tenha pulado na bala disso. Tudo que acontece ao redor é como se fosse um elefante branco, às vezes mesmo que não seja dito, traz o panorama do que tá no ar. E nesse caso, quando é dito, mais ainda. Mas até aí, seria um erro, nunca que eu julgaria isso, é um evento de horas, tá todo mundo exausto. Aquela emoção foi tão grande que ela quis botar pra fora. Como ser humano, ela tá numa posição que isso pode acontecer, não tem como voltar atrás e ficaria lição pras próximas e bola pra frente. Mas aí que tá o problema, além da apresentadora via público dizer que discorda que aquilo tenha sido um erro e que faria de novo, ela tá dando a chancela de que a família de rua também não viu aquilo como prejudicial. E se for isso, desculpa, é descredibilizar completamente a maior competição individual de freestyle do país. Ninguém que é consciente e um ser que pensa discorda do que foi dito por ela. Ver as minas nessa posição é muito da hora. Tinha mesmo que ser dito, eu acho que ninguém discorda disso.
Eu mesmo sofri hate no último vídeo por defender as minas na cena, posso até ter passado um pouco no ponto daquele vídeo, mas o ponto é, simplesmente não era o momento. Eu tenho certeza de que ela não fez isso de forma proposital pra querer beneficiar ou algo do tipo. E digo de novo, não acho que tenha sido por esse motivo que o Nel perdeu, mas negar o fato de que aconteceu uma influência na final é de duas uma, ou você ser muito leigo em batalha, ou fechar os olhos pro problema. E eu fiquei feliz pra um caralho sim, tô feliz e vou continuar feliz, não me arrependo de uma palavra que eu falei, tá ligado? E eu não desmereci o Nel em momento nenhum, tá ligado? Não falei dele, eu tava falando sobre as minas, não era sobre a KM, é sobre a conquista de poder estar numa final. Em 11 anos de duelo de MCs Nacional, uma mina conseguir chegar na final, não era nem ganhar, família. Esse salve tinha que ser dado porque isso são dados históricos. Porque se falta mina na cena, tá ligado? É porque tem uma caralhada de careia otário que não respeita o nosso corre e faz de tudo pra gente não acessar, tá ligado? Resultados. Como todo e qualquer evento que aconteça hoje, os resultados vão ser questionados. É complicado isso porque, mais uma vez, a gente não vê uma declaração ou explicação dos jurados da motivação dos votos. E por mais que não seja um conteúdo que fosse ser mainstream, seria muito interessante ver o ponto de vista dos jurados desse escalão, até para entender os critérios que cada um usa. Mas dito isso, uma coisa que marcou muito foi a quantidade de 2 a 0 que teve na edição. Eu não sei pra vocês, mas pra mim 2 a 0 tem que ter sido um esculacho. Não dá pra ter dúvida de quem passou, é um nacional. Qualquer tipo de questão, batalha parelha, devia ir pro terceiro na minha opinião. Tanto é que nas batalhas semanais praticamente todas são assim. Inclusive o próprio estadual de São Paulo deu uma percepção de que tinha esse padrão. Mas no nacional o pessoal tava extremamente rígido. As batalhas mais polêmicas, Japa e Nel, KM e Croy, nenhuma delas eu discordo no sentido de que o melhor passou. Realmente eu acho que os que passaram foram os melhores, mas tudo foi tão no detalhe que cabia terceiro na minha visão nas duas batalhas. Sobre a final, a mesma coisa. Mas falando um pouco mais sobre a final, o principal erro do Nel na minha visão foi entrar nesse assunto que tinha sido a representatividade feminina, onde ele disse que tava pra representar todo mundo. Mas também é verdade que se não fosse o discurso que teve antes, ele não falaria isso. Por isso que é complicado. Pra mim, o erro do Nel em tocar no assunto foi maior do que a colombiana em fazer aquele discurso, mas de qualquer forma, não dá pra dizer que não existiu uma influência. Rima boa, me sinto inabalável. Agora cê sabe que é sem censura. Pelos manas, minas, mano e pela essa cultura. Isso é abala todas as estruturas. Deu pra você entender, as minas mão na disciplina. Cê não vai falar por mim, né? Eu já tô aqui em cima. Eu também aqui em cima, só cultura. Eu sou L de livro, sim, literatura. Deu pra você entender, cê vai lá pro meu porta-mala. Cê é negra, eu também sou, mas dá meu espaço de fala. Não precisa fazer grito pra puxar a plateia. Eu quero um improviso, quero ver a sua ideia. Esse daqui que é o melhor MC do Brasil. Faz 10 anos que eu sou, só que sem hype ninguém viu. Só que hoje eu vou... No fim das contas, a mensagem que esse nacional deixa mais uma vez é de que o Brasil não se resume só ao eixo. Por mais que não tenha hype em vários lugares do Brasil, tem MC bom em tudo quanto é estado. E a competição mais democrática do Brasil, mesmo com várias outras surgindo, provavelmente nunca vai deixar de ser a mais cobiçada entre os MCs. Eu sou o ZK, esse é o canal Casa das Rimas, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e valeu!